Lucas 9, do verso 23 ao 27. Palavra muito importante da parte de Deus. Mensagem que a igreja de hoje precisa pregar constantemente. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E é verdade, viram o reino de Deus antes de morrerem. Louvado seja Deus. Depois nós vamos explicar isso aqui. Meus queridos, essa mensagem é uma mensagem crucial para a humanidade. Jesus está aqui dizendo que aquele que deseja ir após ele, ou seja, aquele que deseja o caminho do discipulado. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus. Ele veio também para cumprir a justiça do Pai, em primeiro lugar para satisfazer a justiça de Deus, sendo Ele o sacrifício único e possível para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Então, para a glória de Deus Pai, Ele se faz sacrifício, o sangue dele é ofertado como libação, oferta líquida a Deus, Ele derrama a sua vida, e aí posteriormente isso para nós se torna a redenção. Ele nos perdoa, Ele nos traz novamente, Ele nos une ao Pai. De rebeldes, perdidos, pecadores, nós fomos adotados, e agora podemos chamar Deus de Abba, Abba Pai ou Paizinho, e somos reconciliados com Deus. Mas para que isso aconteça é necessário que o homem, a mulher, ou seja, o ser humano, sinalize de forma positiva a respeito do discipulado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida que os homens vão ouvindo o Evangelho, as boas notícias de salvação, essa pessoa então, nós estamos aprendendo isso aqui na EBD, a Escola Bíblica Dominical é maravilhosa, porque a gente aprende muito, mesmo com 30, 40, 50 anos de igreja, estamos sempre aprendendo algo novo, e a gente está falando sobre testemunho, a importância que temos de testemunhar de Jesus. Nós somos fruto do testemunho de alguém. O que é testemunhar? É depor. O que é depor? É falar aquilo que você viu e ouviu a respeito de alguém ou de algo, nada mais, nada menos. Não é para você dizer o que você não ouviu e nem relatar o que você não viu, mas é para dizer o que você viu e ouviu. Então nós somos chamados a testemunhar de Jesus. Somos testemunhas dele. Então, no chamado do discipulado, nós nos tornamos testemunhas dele. Mas o discipulado, ele implica em uma coisa que para muitos é um desafio, para todos é um desafio, mas para alguns mais. Que o discipulado exige a chamada renúncia. A renúncia é você matar, é você sepultar, é você abrir mão da sua própria vontade em detrimento, ou seja, em razão da vontade de Deus. É você se adequar àquilo que Deus quer e não àquilo que você quer. E essa mensagem não é muito bem aceita pela grande maioria dos homens, que com seu coração caído, perdido, distanciado de Deus, não querem a vontade de Deus, mas querem a sua própria vontade.
E a gente vê isso também nas Sagradas Escrituras. Temos alguns exemplos, um deles é o jovem rico. Quando ele chega até Jesus, ele faz uma pergunta muito bonita, ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A preocupação dele é uma preocupação lícita, uma preocupação interessante, uma preocupação que muitas pessoas aqui em São João do Ivaí não têm. Elas querem saber o que elas precisam fazer para ganhar algo de Deus, elas querem saber o que elas precisam fazer para receber uma bênção, mas poucas têm o cuidado de, dentro do seu íntimo, saber o que precisam fazer para herdar o reino de Deus, a vida eterna. E esse moço tinha, isso estava instigado dentro dele. E Jesus disse: olha, você obedece os mandamentos, né? Você ama o Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo, você não rouba, não furta, enfim. Senhor, tudo isso eu obedeço desde que eu era adolescente, muito novo. Que bom, mas ainda te falta uma coisa. Você vai deixar a minha presença, você vai voltar para a sua casa, e você vai vender todos os seus bens, você vai repartir todos os seus bens com os pobres, e aí você vem sem R$1 no bolso, sem $1 no bolso, sem um vintém no bolso, e você vai se juntar aos meus discípulos, Pedro, Tiago, João do barquinho, e você vai me seguir. E quando Jesus terminou de falar isso, diz que o jovem, o moço, ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens. Eu não preciso nem explicar tanto para vocês, que vocês são irmãos e irmãs, um povo inteligente. A questão aqui não é o dinheiro, o problema não era o dinheiro em si. Deus não quer que ninguém venda nada do que tem e dê aos pobres, a não ser que ele requeira isso de uma forma particular sua. Mas no que tange, né, a grande maioria isso não é requerido pelo Senhor. O problema do moço não era ser rico, o problema é que o coração dele estava no dinheiro. O Deus dele era o dinheiro, eram os bens. A segurança dele estava no dinheiro, nos bens que ele possuía, nos empregados que ele tinha. E Jesus, vendo isso, ele não perguntou o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. Jesus ainda não havia morrido na cruz, o Espírito Santo não tinha sido dispensado ainda sobre a terra, é claro. Estávamos num momento diferente da graça. Ali não era o tempo da graça ainda. Jesus aponta um caminho para ele. Se liberta desse Deus chamado Mamon, dinheiro, e sirva a mim, o Filho de Deus. Anda comigo, me segue, vem fazer a minha obra, vem pregar do meu nome, vem ser um discípulo meu, ande comigo. Mas ele não quis. Irmãos, 2000 anos se passaram e o chamado não mudou. Para viver o Evangelho de Jesus, para seguir a Jesus, para andar com Cristo, ainda é necessário renunciar. Alguns precisam renunciar ao dinheiro, o apego ao dinheiro, essa idolatria pelo dinheiro, essa avareza. Uns precisam abandonar outros tipos de comportamentos, pecados, desejos, coisas que estão dominando o seu coração, fazendo com que eles entristeçam ao Senhor e também se afastem daquilo que Deus tem para eles. Porque se eu e você não estivermos dispostos a renunciar, nós não nos tornaremos discípulos do Senhor. E também não viveremos com Ele para todo sempre. Esqueça esse evangelho de portas extremamente abertas. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho em que as portas estão sendo arreganhadas. Palavra até feia falar isso, mas as portas estão sendo assim, abertas de todo jeito. Onde passa tudo, onde todo mundo vai morar com Jesus, onde todo mundo vai desfrutar das benesses do reino de Deus, onde tudo cabe, onde tudo pode. Esqueça. Se é que eu tenho algum crédito com vocês, mas se é que Jesus goza de crédito com você, da sua crença, não caia nessa onda. Sem renúncia, sem discipulado, ninguém verá o Senhor, ninguém habitará no céu com o Senhor, ninguém viverá a vida eterna com Deus, e ponto final. E quem prega qualquer coisa diferente disso é mentiroso, é anátema, é maldito. Não ouça, desliga a TV, fecha a tela do celular, corre. É mentira, não acredite.
Tema da mensagem curta dessa noite, mas muito importante. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. 3 coisas interessantes sobre essa ordem imperativa, e é bom destacar aqui, que quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ou negue a si mesmo, isso aqui não é uma frase ou uma ordem opcional, uma frase opcional, algo que está incondicional. Isso aqui é uma ordem imperativa. Jesus não está dizendo assim, ó, se você quiser, negue-se a si mesmo. Se você achar que deve, negue a si mesmo. Se você achar que convém, negue a si mesmo. Não, ele está dizendo, ó, Jesus dizia a todos quem? A toda a multidão que estava em volta dele: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. É uma ordem imperativa. Não se torna discípulo de Jesus, não se torna cidadão dos céus, sem que obedeçamos essa ordem. Negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. No final nós vamos ver o que é essa cruz aqui. Nós temos a tendência de dizer assim, né? Os maridos às vezes estão meio amargurados com a mulher, diz que a mulher é a cruz dele. As mulheres amarguradas com o marido, diz que o marido é a cruz, os filhos é a cruz. Ah, irmãos, que nada. Isso é bem, marido é benção, mulher é benção, filho é benção. Você não sabe o que é cruz, não. A cruz é muito mais do que isso. Tomar a cruz é outra coisa muito mais séria, mas muito mais do que você pode imaginar. Quem dera se a minha cruz fosse a Elaine, que cruz gostosa, abençoada, eu carregava dando risada, soltando rojão. Não pode por causa dos cachorros, mas eu soltaria, né? Que cruz levinha, abençoada, né? E ela então comigo, ela sairia pulando todo dia, que eu sou uma bênção, um santo homem de Deus. Oh Pai, amém, irmã? Diz assim, Senhor, eu recebo, profetiza. Você não profetiza, ué. Levanta e dá um glória, um brado aí, aleluia. Meus queridos, a cruz de Cristo é algo muito, mas muito diferente do que nós pensamos. Primeira coisa aqui, ó, dentro desse tema, ó, vejamos o que mais essa ordem imperativa de Jesus nos ensina. Primeiro, negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, quando ele diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Quando a gente renuncia a algo por Jesus, significa o quê? Que Jesus está acima de todas as coisas. É ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal. Então, negar a si mesmo significa ter o Senhor como algo primordial, está acima de tudo aquilo que eu almejo, desejo, planejo para mim. E se for necessário, eu jogo tudo no fogo. Eu tenho aquilo como nada, como o apóstolo Paulo diz. Paulo diz mais ou menos assim, tá? Eu pego todos os meus diplomas, todo o meu conhecimento que eu tive aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, maior rabino que já existiu na face da terra. Eu pego toda a minha graduação judaica, rabínica, eu pego todo o conhecimento que eu tenho e eu faço tudo isso esterco diante da graça de Jesus Cristo. Então é isso. Ser um discípulo de Jesus é alguém que está apto e que entende que negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É cumprir o mandamento. Mateus 22, 37, Jesus resume os 10 mandamentos, ou seja, ele resume toda a Bíblia em 2 observâncias. Está muito difícil guardar todos os mandamentos, guardar todas as ordenanças do Senhor, é meio complicado? Ok, então vou resumir para vocês em 2. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso aqui, se você guardar esses 2 mandamentos, aplicar isso na tua vida, pronto. Você é alguém que de fato entendeu o que é o discipulado, o que é ser um crente em Jesus. Agora a grande questão é,
Estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Com todo o nosso coração? Com toda a nossa alma? Com todo o nosso entendimento? Oh, Senhor, até que eu estou num bom caminho. E amando o próximo como a nós mesmos? Nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? Ah, pastor, aí pegou, hein? Pois bem, é o mandamento, nós temos que amar. Se não amamos hoje, amanhã nós temos que amar. Se não der amanhã, depois da manhã. Mas nós vamos ter que conseguir amar. E o próximo não é a Elaine. Não é só a Elaine, não é só a minha sogra, a minha mãe, meu pai, vocês. O próximo é quem está no meu raio de ação. E no meu raio de ação tem uns raios de pessoa que só o sangue de Jesus tem poder. Se a gente pudesse fazer igual João, né? E Tiago, e falar: Senhor, manda fogo do céu, queima tudo, Senhor. Mas nós não podemos. Jesus repreendeu os irmãos incendiários e nos repreende também. Negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então isso é negar. Então significa o quê? Puxa vida, se existe algo na minha vida que está acima do Senhor e que está me atrapalhando em segui-lo, em fazer a sua vontade, em ser moldado segundo o seu querer, ainda que me doa, ainda que me arranque um pedaço, ainda que me cause muito sofrimento, mas eu preciso arrancar, eu preciso tirar isso com raiz e tudo de dentro de mim, para que eu sirva ao Senhor como me convém servir. Porque para ser discípulo de Jesus, irmãos, ou é tudo ou é nada. Eu li uma frase bonita do Paul Washer, pregador. Ele diz assim, que servir a Jesus, que Jesus não é a cereja do bolo, Jesus é tudo ou nada. Jesus é tudo ou nada, irmãos. Ou Ele é tudo ou Ele é nada. Ou eu sirvo Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu não sirvo. Não tem meio termo. Não tem jeito. Se tem uma coisa que não dá, é servir a Deus meia boca. Não dá. Eu posso andar com o meu carro meia boca, com a bicicleta meia boca, com o sapato meia sola. Eu posso fazer um monte de coisa meia boca. Mais ou menos. Na base da gambiarra. Mas não dá para servir a Deus meia sola. Ou é tudo ou é nada. Não tem jeito. Outra coisa. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída. Negar-se a si mesmo é dizer não ao pecado. É dizer não ao pecado. Mas como assim, pastor? O pecado, ele tem o seu atrativo, ele é forte, a minha natureza, como o senhor disse aí, decaída, ela muitas vezes é atraída pelo mal, mas negar a si mesmo é dizer não ao pecado. E Jesus disse para nós lá em João 15, 3, 4, coloca para nós, fazendo favor, Evangelho de João, capítulo 15, versos 3 e 4. Olha o que Jesus falou para nós, ó. Ele disse assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Meus queridos, Jesus já nos limpou pela sua palavra. Lá no Calvário, quando Ele se entregou, verteu o seu sangue sobre nós e nos salvou, nós já fomos limpos pelo seu sangue. Nos foi entregue a sua palavra. O que nós temos que fazer para não pecar, para não dar lugar à natureza humana? É permanecer nele. Esse é o problema. Nós muitas vezes não permanecemos nele. Nós não estamos ligados nele como deveríamos. O galho parece que quebrou, parte ficou recebendo nutriente, parte não está. É aí que está o problema. Porque se nós estivermos ligados em Deus, nós faremos a vontade de Deus. O problema da eternidade, do pecado, do peso do pecado, da lei, foi resolvido no Calvário. Acabou. A palavra de Deus, o Logos de Deus,
nos purificou. Então todo o problema que nós não podíamos resolver já foi resolvido por toda a eternidade. O que nós temos que fazer? Permanecer nele, permanecer ligado na videira, como igreja, juntos, unidos, aprendendo a palavra em tempo e fora de tempo, ministrando um na vida do outro, um ajudando o outro, e todos recebendo de Deus a verdade, buscando nele, ligados nele. Você tem sido nutrido por quem? Você é nutrido pelo quê? Pela Vale FM de manhã? Que vai falar o horóscopo? E você fica lá? Ai, o que tem para mim hoje aqui? Hoje você terá muitas oportunidades. Fique atenta. Hoje vai ser um bom dia. Você é nutrido por quem? Pelo horóscopo? Você é nutrido por quem? Pelos jornais, pelos telejornais? O que nutre você? O que dá esperança para você? O que enche o teu coração? Você recebe os nutrientes estão vindo da onde na sua vida? Porque tudo depende da fonte da onde nós bebemos, irmãos. Se você beber de uma fonte contaminada, você vai passar mal. Não é verdade? Se você beber de uma fonte contaminada, você vai passar mal. Talvez não a curto prazo, mas a longo. Tem uma cidade ali, Paulínia, interior de São Paulo. Tem milhares de pessoas ali que ingressaram com ação contra a Shell. Estão recebendo, mas não adianta nada, estão tudo canceroso. A água contaminou o poço artesiano de um bairro todo lá, vazou combustível, petróleo por baixo no lençol. As pessoas adquiriram câncer de fígado, pulmão. Está todo mundo nessa situação, sofrendo, muitos já morreram. A água contaminada, fonte contaminada. Quantos crentes bebendo de fonte errada? Nós temos que estar permanecendo na videira, ligado na videira, recebendo dele. Ah, mas não adianta, para que você faz isso? Ah, não adianta. Não, sai fora, inimigo. Sai, minha fonte é a palavra. Eu bebo da água viva. Eu como do pão vivo que desceu do céu. Você está dizendo que não dá, você está dizendo que está perdido. Esse é o seu ponto de vista. O meu é o da palavra. Eu permaneço em Jesus. Está aqui, ué. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza caída. É dizer não ao velho eu, que tenta nos desviar para a cobiça das obras da carne. Lá em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Olha só, irmãos, que Jeremias está falando. O coração é enganoso mais do que qualquer outro. O que é o coração? O coração é a carne humana, é o sentimento humano. Diz que ele é enganoso e ele tem uma doença incurável. O nosso coração tem uma doença incurável e se chama pecado. Se nós dermos ouvidos ao nosso coração, nós estamos em maus lençóis. Mas qual que é o antídoto para isso? É permanecer em Cristo. É beber da fonte de água viva. Tinha um louvor antigamente que a gente cantava: fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador. E aí vai. É isso que nós temos que fazer. Por fim, negar-se a si mesmo é renunciar toda confiança na nossa própria natureza. Então, primeiro, negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas, estar disposto a abrir mão de tudo que for por Ele. Segundo, é negar-se a si mesmo e dizer não à natureza humana caída, perversa. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos mais que pecar, nós não somos mais obrigados a pecar, nós não temos que dar voz ao pecado, mas nós já fomos limpos. Pensa bem, nós já vivemos alguma sujeira no passado. Aí a palavra de Deus veio, entrou, desceu no nosso coração, trouxe luz, nos fez descer as águas do batismo, fomos então regenerados, e saímos dali para viver uma nova vida, nova criatura. Então, se é nova criatura, significa que as coisas velhas já passaram, eis que tudo agora se fez novo. Então, é algo que não combina
Como é que alguém deixa de ser velha criatura e se torna nova para fazer as mesmas coisas que fazia antes? A Bíblia diz: o mentiroso abandona a mentira, o beberrão abandona a cachaça, o adúltero para de adulterar, o viciado abandona o vício, o fofoqueiro, linguarudo, leve trás, para de fazer isso. Agora você tem que levar o evangelho, levar a palavra, levar Jesus, não ficar levando fofoca para lá e para cá, semeando contenda e discórdia. Oxe, era um fofoqueiro terrível, linguarudo, fazia confusão na vida dos outros. Me converto, batizo, vem para dentro da igreja fazer confusão na casa do Senhor. Não combina, não é verdade? Nova criatura. E por último, negar-se a si mesmo é renunciar toda confiança em sua própria natureza. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Negar a nós mesmos, irmãos, é abrir mão da autossuficiência e se tornar alguém dependente de Deus. É como aquela criança pequenininha que você põe ela em cima do muro e você diz assim: pula no colo do vovô, pula no colo da mamãe, e ela não pensa, ela se joga lá de cima. Ué, você tem coragem de fazer isso hoje? Sobe naquele muro ali, ó. Não é nem tão alto não, 2 metros deve ter. Sobe ali, Gi, depois do culto, né? E fala para o Sérgio: me pega, amor. Ele vai fazer assim, ó, opa! Vai pular e vai deixar você. E eu não faço mais isso, não tenho coragem. Eu, para subir no muro daquele ali, minhas pernas tremem, os cambitos batem um no outro. A gente vai ficando velho, vai ficando com medo de altura. Só o Maurício que não, o Maurício está ficando velho, mas não tem medo de altura ainda. Agora a criança não. A criança, se você botar ela em cima desse telhado e mandar ela pular no céu, ela pula. Por isso tem que tomar cuidado, porque ela confia. E nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Confiar nele, parar de ficar se apoiando em nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, achando que nós temos capacidade para administrar a nossa vida, para fazer tudo o que a gente quer, e pronto, e acabou. Entenda que a salvação depende exclusivamente de Deus, e que os méritos pertencem tão somente a Ele, a Cristo Jesus nosso Senhor. Para encerrar, vou ler mais uma vez o texto. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E o verso 26, irmãos, o 25 e 26, eles são textos, são aterradores. Eu acredito que todos os homens que ouvem esse texto, ou leem essa palavra, deveriam sentir um calafrio, um temor, um tremor dentro de si, crente ou não, porque é muito sério. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Olha a loucura. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro aqui significa alcançar todos os objetivos. Tem gente que gosta de trabalhar com listas, né? Tem gente que gosta de trabalhar com agenda, com lista. E olha, até os 30 anos eu quero ter viajado em tal lugar, até os 40 eu quero ter uma tal situação financeira, até os 50 eu quero estar bem nisso. Tem gente que gosta de trabalhar com metas. É errado, pastor? Não, eu acho até legal, bacana, né? É interessante. Agora, se elas vão se cumprir ou não, primeiro vai depender do Senhor e depois vai depender de você também, né? Não adianta nada, até os 60 anos eu quero ter 200 mil reais guardado para minha velhice. Oh, que legal, bacana. Mas se você não começar a guardar vintão agora, cinquentão agora, abrir mão da Coca-Cola todo dia e tomar só uma vez por semana, você não guarda. É interessante isso. Agora, o camarada pode chegar aos 90 anos, com a lista dele completa na mão. Olha, tudo que eu escrevi aqui eu conquistei. Eu estou de parabéns, né? Olha, eu estou de parabéns. Mas aí a voz chegar e falar: louco, ainda hoje
eu vou pedir a sua alma. Tudo que você viveu aí, tudo que você conquistou, tudo que você construiu, tudo que você viajou, tudo que você comeu, tudo que você comprou, tudo que você vendeu, valeu do quê? Pois agora você vai morrer, e a sua alma, pela eternidade, vai ficar. Você não se preocupou com aquilo que ia salvar você, que ia te dar vida, agora você vai morrer eternamente. Você vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, junto com Satanás, junto com seus anjos caídos e com todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Meu Deus do céu. Olha, eu não sei. O 26, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. De quem que Jesus está falando aqui? Está falando de todo homem, toda mulher, todo indivíduo que ouve o evangelho da graça, que lhe é ofertado o negar a si mesmo, que lhe é ofertado se tornar um discípulo, ainda que o preço seja alto, mas lhe é ofertado, e essa pessoa rejeita, porque tem vergonha. Não é vergonha no sentido só de inibição, mas vergonha no sentido diante dos homens. Tem gente que se envergonha, tem gente que tem medo, se envergonha, não tem coragem de assumir Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador diante das pessoas, porque tem vergonha do que os outros vão pensar, ou porque não querem abrir mão, não querem renunciar ao pecado de estimação que está ali há tantos anos. Pois bem, o homem pode fazer isso? Pode, tanto é que a maioria faz, só que não vem com esse papinho furado aí, esses lobos em pele de cordeiro que estão nos púlpitos pregando aí, que Deus é pai, não é padrasto, que lá na última hora a trombeta vai soar e todo mundo vai subir, porque você acha, esse negócio de inferno, esse negócio de inferno não existe, é invenção da igreja. Vai nessa. Então vai brincando, há pouco tempo fui no funeral de um homem de 51 anos, tinha tudo para viver mais 40, foi, o outro morreu com 40, o outro. Então, vamos calcular os custos. Precisamos calcular os custos. A criança menorzinha que está aqui é nós. Nós precisamos saber o que nós queremos. Vamos ficar de pé, meus queridos? Fechar os nossos olhos? Conclusão, negar a si mesmo significa tomar a cruz de Cristo. Sabe o que é tomar a cruz de Cristo? Pode ficar com os olhos fechados. Pense nisso aqui que eu vou dizer. Quando Jesus diz, toma a minha cruz, vocês sabem que Jesus, quando foi crucificado, ele carregou a cruz dele durante todo o caminho. Naquela época, o condenado à cruz, além de saber que ia morrer, ainda tinha que carregar o instrumento de tortura dele. Então, tomar a cruz de Cristo é aceitar irremediavelmente. Não tem remédio para isso. Tem que aceitar a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição, por amor de Cristo e ao seu Evangelho. E foi isso que os nossos irmãos, Pedro, Tiago, João, outros que vieram depois deles, e outros tantos estão fazendo ao redor desse mundo aí. Aqui no Brasil a gente não sabe ainda o que é isso, mas eu acredito que um dia nós vamos saber. Não pense que nós vamos ficar nessa molezinha que nós estamos vivendo aqui não para sempre. A perseguição vai aumentar, e vai ser aí que nós vamos ver quem é quem confessa Jesus e quem não confessa. Mas durante toda a história, as pessoas, por amor de Jesus, enfrentaram a traição, irmãos traindo irmãos, amigos traindo amigos, famílias inteiras entregues à morte por amor de Cristo. Então isso é negar a si mesmo. Sabe por que esse povo fez isso? Porque eles criam no Evangelho. Eles sabiam de todo o coração a quem eles serviam. Quando nós de fato acreditamos numa causa, quando nós de fato temos o coração em algo, nós somos capazes de ir até o fim.